Fluminense 3, Sporting Cristal 1, Fluminense estreia com vitória na Libertadores da América, uma vitória que traz ótimas notícias para o Fluminense, para o torcedor tricolor principalmente, mas que também tem alguns pontos de reflexão, pontos que precisam ser corrigidos para o futuro do Fluminense na temporada 2023. É só ficar aí que logo depois da vinheta eu volto com tudo isso. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Olá meus amigos, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência e também pela sua amizade aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Fluminense estreou com vitória na Libertadores da América, 3-1 sobre o Sporting Cristal no Peru, um jogo que se desenhava tranquilo para o Fluminense acabou tomando um gol quando era melhor no jogo, quando poderia já estar vencendo com uma certa facilidade, mas teve equilíbrio emocional para poder virar o placar e conseguir essa primeira vitória na Libertadores 2023 e mostrar que vai brigar sim pelo título da competição intercontinental neste ano. Antes da gente debater então essa vitória do Fluminense, quero pedir para você fazer a sua inscrição, se você não for inscrito ainda no nosso canal, e agradecer a você que está sempre presente aqui. Pessoal, vamos lá então. Fluminense com essa vitória, Fluminense ele empata no número de pontos com o The Strongest da Bolívia, que também venceu na rodada de abertura, mas o Fluminense, pelo critério de gols marcados fora de casa, é o líder, porque os dois venceram por 3-1, só que o The Strongest venceu lá na altitude de La Paz e o Fluminense venceu fora de casa. Os dois times, inclusive, se enfrentam na próxima rodada no dia 18, no Maracanã. Então vai ser a oportunidade para o Fluminense assumir de forma isolada, né, a liderança do Grupo D da Libertadores da América. Com essa vitória, o Fluminense foi o primeiro clube brasileiro, não só a somar 3 pontos nesta Libertadores, como também o Fluminense é o primeiro clube a receber a premiação de $300 mil da Conmebol por vitória na fase de grupos. Esse ano tem essa novidade, cada clube recebe $1 milhão por jogo disputado em casa, ou seja, o Fluminense vai receber $3 milhões, algo em torno de 15 milhões de reais, por cada jogo que ele fizer em casa. E cada vitória vale $300 mil. O Fluminense então garantiu $1 milhão com essa, mais milhão de reais com essa vitória de ontem sobre o Sporting Cristal. É o primeiro clube brasileiro a garantir essa premiação, garantir essa novidade da Libertadores para este ano de 2023. Vamos falar então sobre essa vitória, que foi uma vitória até certo ponto tranquila. Poderia ter sido mais tranquila, né? O Fluminense passou um momento ali no jogo em que o torcedor estava um pouco apreensivo. Por quê? Porque o Fluminense perdeu muitos gols, acabou saindo atrás no placar e teve que buscar a virada. Mesmo assim, o Fluminense teve 60% de posse de bola, deu 21 chutes a gol, enquanto que o adversário chutou apenas 6 vezes no gol do Fluminense. Realmente foi um domínio, um atropelo do Fluminense para cima do Sporting Cristal. Uma vitória que deixou o torcedor com muita esperança para o Fla-Flu do próximo domingo. O Fernando Diniz, depois do jogo, ele falou na entrevista coletiva sobre esse resultado. Vamos então acompanhar aí nas imagens divulgadas pela Flu TV. Eu acho que o time estava jogando muito bem já. Tivemos 3 ou 4 chances para abrir o marcador. A gente teve um lance duvidoso ali, que na minha opinião foi falta, que originou o gol do Sporting. E o time conseguiu manter a cabeça no lugar e criar as chances, continuou criando chances e tomamos cuidado para não ceder os contra-ataques. Então a equipe fez uma boa partida e eu acho que não teve nada de diferente para conseguir virar. Acho que só o equilíbrio que a equipe manteve para poder saber que estava jogando bem, não teve desespero, a gente conseguiu um placar justo. E essa vitória do Fluminense, ela traz boas notícias, traz excelentes notícias para o torcedor. A primeira delas é que o Fluminense cumpriu o papel de vencer o Sporting Cristal fora de casa. Sim, senhores, cumpriu o papel. Por quê? Porque o Sporting Cristal, dos 3 adversários do Fluminense, é aquele que a possibilidade, né, do Fluminense somar 3 pontos fora de casa era a mais provável. Porque contra o The Strongest, na altitude de La Paz, vai ser um Deus nos acuda.
E contra o River Plate, no Monumental de Nunes, também vai ser uma pressão, né, muito grande esse jogo do Fluminense na Argentina. Então, esse jogo contra o Sporting Cristal era fundamental, porque a gente não sabe se os outros times vão somar pontos lá. Mas o Fluminense fez o dever que tinha que fazer, cumpriu o seu papel, somou esses 3 pontos. O Fluminense, com essa vitória, se ele vencer os 3 jogos em casa, ele fatalmente estará classificado para a segunda fase, para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Então, por isso que foi tão importante, o Fluminense cumpriu esse papel, missão cumprida 100% com essa vitória sobre o Sporting Cristal. O segundo ponto positivo é o equilíbrio emocional que o Fluminense demonstrou para se recuperar no jogo. O Fluminense poderia ter aberto o placar, jogava bem, o Cano errou gols que ele não costuma errar, e aí sai o primeiro gol do Sporting Cristal num lance que foi um misto de erro da arbitragem, que não deu falta em cima do Felipe Melo, mas que também, de certa forma, foi um pouco de imprudência do próprio Felipe Melo, que saiu jogando, né, tentando driblar ali num local perigoso do campo, ao invés de tocar a bola, que esse é o jogo do Fluminense, é o jogo de toque de bola. O Fluminense não é um time de conduzir a bola. O Felipe Melo tentou conduzir a bola, sofreu a carga, que na minha visão foi falta, o árbitro não deu e sai o gol da equipe do Sporting Cristal. Mas o Fluminense teve equilíbrio para se recuperar emocionalmente dentro da partida. Passou por uma pequena instabilidade ali, mas logo em seguida já se recompôs, marcou o gol de empate. Poderia ter saído do primeiro tempo já com a virada. No segundo tempo o Fluminense continuou insistindo, até virar o jogo e depois ampliou para 3-1. Então, esse equilíbrio emocional, essa recuperação dentro do jogo, acaba também trazendo uma confiança a mais para o Fla-Flu do próximo domingo. Até porque o Fluminense, nesse jogo, fez o placar que precisa, por exemplo, para levar a decisão de domingo para os pênaltis, que é vencer por 2 gols de diferença. Então tem esse equilíbrio, esse componente emocional que é importante, vai ser importante para o Fla-Flu do próximo domingo. Outro ponto positivo, Paulo Henrique Ganso parece estar voltando à sua melhor forma física e também sua melhor, desenvolvendo melhor o seu futebol. Ele começou devagar o ano. No jogo contra o Flamengo eu achei que o Ganso foi bem, começou dando passes de efeitos, depois o time foi caindo, né, como um todo, e o Ganso, né, também diminuiu o ritmo como um todo. Mas contra o Sporting Cristal, o Ganso fez um partidaço, muitos passes de efeito, muitas bolas furando, quebrando essa linha de marcação do Sporting Cristal. Então eu acho que o Ganso, se ele jogar contra o Flamengo, que ele jogou ontem, o Fluminense vai ter, assim, um grande jogador na decisão, um jogador de desequilíbrio para a decisão contra o Flamengo. Precisamos falar também sobre a atuação de Vitor Mendes. Por que o Vitor Mendes não vinha jogando? Ele entrou no lugar do Felipe Melo, muita gente ficou na dúvida. E agora? Esse cara vai dar conta? O Vitor Mendes vai dar conta? Porque a gente não viu o cara jogar. Ele não jogou praticamente, né? Jogou alguns minutos lá na segunda rodada do Carioca, jogou alguns minutos no Fla-Flu, mas a gente praticamente não viu o Vitor Mendes jogar. E ele entrou, mostrou segurança e ainda marcou um golaço de... Que golaço de cabeça! Se existe gol bonito de cabeça, esse foi um autêntico golaço do Vitor Mendes. E olha, é grande a chance do Vitor Mendes ser titular domingo contra o Flamengo. Porque o David Braz não jogou porque ele sentiu um desconforto antes da partida. E aí não foi para o jogo, entrou o Felipe Melo no segundo tempo, né, no intervalo o Diniz tira o Felipe Melo, que tinha tomado um cartão amarelo, colocou o Vitor Mendes, ele foi muito bem e tô para te dizer que o Vitor Mendes tem grande chance de ser titular domingo contra o Flamengo. Ótima notícia a atuação do Vitor Mendes. E para terminar, né, as boas notícias, foi a presença do Marcelo em campo, que estreou, participou do segundo gol do Fluminense, num passe espetacular, um passe daquele passe com nojo, né? Que você dá aquela... Ele deu uma bola de trivela ali pro John Arias cruzar pro Cano fazer o gol, um passe espetacular do Marcelo. Então mostrou que mesmo longe da sua forma física ideal, mostrou que vai ser muito útil, vai ser também um ponto de desequilíbrio favorável ao Fluminense nesta temporada. Apesar
de todas essas boas notícias, temos também que analisar outras situações que me deixaram um pouco preocupados. Uma delas é a insistência do Diniz com o Felipe Melo na zaga. O Felipe Melo, gente, ele não consegue acompanhar o ritmo naquela posição ali, né? Então, o Felipe Melo, para entrar no finalzinho do jogo, faltando 10, 15 minutos, para poder ajudar a segurar um resultado, ok. Agora, para começar como titular e na zaga, o Diniz já fez isso ano passado, não deu certo. E o Diniz voltou a repetir essa receita, que eu acho que é algo preocupante. Se o Vitor Mendes deu conta do recado, então vamos colocar o Vitor Mendes para jogar. Tem o Manuel que está voltando devagarzinho, né, a sua melhor forma física, já está fazendo já trabalhos no campo, mas talvez ainda demore algum tempo. Então, mas assim, Felipe Melo na zaga, eu acho que não dá. Eu acho que não dá. A não ser que seja para entrar no finalzinho do jogo, para ajudar a segurar, mas os 90 minutos eu acho muito arriscado mesmo. Outra situação que precisa ser observada pelo Fluminense e corrigida para os próximos jogos é o posicionamento do Samuel Xavier. Tem uma avenida do lado dele. O gol do Sporting Cristal é igualzinho ao gol do Flamengo, o primeiro gol do Flamengo. A jogada começa na direita de ataque, termina na esquerda, com o Samuel Xavier querendo dar combate como se fosse um cabeça de área e o lateral aparecendo sozinho. O gol é igual, gente, é um replay. Quando a bola chegou ali no meio do ataque do Sporting Cristal, que eu vi o lateral passando sozinho na esquerda, eu falei, vai sair o gol. E foi igualzinho o lance do Flamengo. Então, assim, o Diniz precisa corrigir esse posicionamento do Samuel Xavier. Ele não deve jogar domingo, né? A não ser que o Fluminense entre com efeito suspensivo, um pedido de efeito suspensivo. Até agora o Fluminense não se manifestou nesse sentido. Deve ser mesmo o Guga, o titular ali na lateral direita do Fluminense. Outra situação preocupante foi o número de gols perdidos. Que bom que o Fluminense criou muitas chances. Que bom que o Fluminense teve muitas chances. Mas não pode perder os gols que perdeu. Num jogo igual o de domingo contra o Flamengo, esses gols podem fazer falta para dar o título ao Fluminense. Quando chegar na cara do gol, gente, tem que chegar para decidir. E assim, a gente observou, eu pelo menos observei, muito preciosismo dos jogadores em alguns momentos. O Keno teve ali pelo menos umas 2 oportunidades em que ele poderia ter chutado direto pro gol e resolveu dar o passe e o Fluminense desperdiçou a chance. O Ganso teve uma chance também, em que a defesa do Sporting Cristal se atrapalhou toda, que o Ganso tentou dar um toquinho de cobertura, a bola devagarzinho. Então, não dá para perder essa quantidade de gols. Chegou na cara do goleiro, tem que definir. Domingo não pode perder tantos gols assim. O Fluminense ontem poderia ter saído com um placar de 5, 6, 7, vezes 21 chutes a gol. Domingo não pode perder tantos gols, pessoal. E para terminar, a questão da arbitragem. Mais uma vez o Fluminense prejudicado pela arbitragem. Ganhou? Fez diferença no placar? Não. Mas pode fazer diferença no saldo de gols. O Cano sofreu 2 pênaltis. Um no primeiro tempo e um no segundo. O pênalti que o Cano sofreu no segundo tempo, parecia que o zagueiro do Sporting Cristal queria levar a camisa do Cano para casa. Quase rasgou a camisa do Cano, sabe? E o VAR não chamou para poder marcar o pênalti. Inacreditável, sabe? O lance da expulsão do jogador do Sporting Cristal, que acontece faltando 1 minuto para acabar o jogo, não era nem para ter chamado o VAR, era para ter expulsado de cara. Foi na frente do árbitro. Chamou o VAR, ele ainda ficou argumentando, ficou discutindo, sabe? Então, assim, domingo o Fluminense, o placar também teve influência no resultado do Fla-Flu. Então, o Fluminense mais uma vez sendo prejudicado pela arbitragem. Eu não sei, sabe? A diretoria tem que se pronunciar, a diretoria tem que cobrar, tem que se manifestar. Pô, gente, o Fluminense foi roubar. O Fluminense perdeu uma Libertadores da América dentro do Maracanã em 2008 com erros de arbitragem. Um título que a gente poderia ter hoje e sabe? Não temos por causa de erro de arbitragem.
E jogo após jogo, o Fluminense é prejudicado pela arbitragem. Isso é inacreditável, isso é inaceitável, sabe? Bom, Fluminense chega na noite desta quinta-feira ao Rio de Janeiro, treina na sexta no CT Carlos Castilho, vai fazer a sua preparação final para o Fla-Flu de domingo, que decide o Campeonato Carioca. Vitória importante do Fluminense, que mostra que o Fluminense vai brigar pelo título da Libertadores da América e que tem condições para reverter o Fla-Flu do próximo domingo. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença, conto com vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos, ótimo feriado aí que começa para muita gente já nesta quinta-feira. Até mais!